Ó, ângulo interno do polígono regular. Agora vai começar a entrar a parte das fórmulas. Ó. No polígono regular, eu estou grifando, no polígono regular, somente no regular, os N ângulos são congruentes. Chamamos de I a medida de cada um deles e a gente tem. Percebe aqui, turminha, que a gente tem um hexágono, o quê? Regular. Porque no hexágono regular, quais são as duas condições? Todos os lados são congruentes e todos os ângulos são congruentes. Então, cada ângulo interno desse, como que a gente pode calcular? A gente pode calcular pela soma dos ângulos internos do polígono. Essa fórmula no numerador aqui é a soma dos ângulos internos, dividido por N. Ah, então, se o polígono tem 6 lados, eu vou fazer 6 menos 2, 4. 4 vezes 180. 720 graus, certo? 720, eu vou dividir por 6. E aí eu vou ter quanto que mede cada ângulo desse daqui. Então, essa é a conta que você vai fazer, turminha. É a fórmula que você tem que memorizar se eu te perguntar quanto que vale cada ângulo interno de um polígono. Calcula tudo, a soma dos ângulos internos e divide por N. E se eu te pedisse quanto que vale cada ângulo externo? Eu estou chamando de E aqui. Turma, memoriza o que eu te falar. Eu vou te falar. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre fixa. E vale 360 graus. Então, esse 360 aqui, ele sempre é o valor da soma dos ângulos externos de um polígono. Então, por exemplo, se esse I vale 120, esse ângulo externo, que se eu puxar aqui uma reta, vale 60. Então, como você tem 6 ângulos externos, 6 vezes 60, 360. Então, se você quiser saber cada ângulo externo, você pega 360 e divide por 6. No nosso caso, porque é 6 lados. Se você tiver N lados, você divide por N. Muito bem? Então, essas duas fórmulas a gente vai utilizar muito em exercícios. Então, tá bom. Vamos, então, continuar. Ângulo interno e ângulo externo. Turma, eu montei essa tabelinha para você perceber o que vai acontecer. A medida dos ângulos internos e externos de polígonos regulares, olha o que vai acontecer. Se você tiver um triângulo e o ângulo interno for de 60 graus, ou seja, você tem um triângulo equilátero, né? E ele também, obviamente, é equiângulo, porque tudo é 60 e ele é regular. Ué, então o ângulo externo é 120. Por quê? A soma do interno com o externo tem que dar 180. Interno é 60, meia volta 180, tem que dar 120. Ah, se eu tiver um quadrilátero que a soma do ângulo interno é 90, o externo tem que ser 90 também. Tá percebendo, ó? Estou aumentando o número de lados e estou aumentando o meu ângulo interno, mas sempre está dando 180. A soma dos dois aqui é 180. Ah, um pentágono. Um pentágono tem ângulo interno de 108 graus. Estou falando de um pentágono regular. Ué, quanto que falta para 180? 72. Um hexágono, acabamos de fazer, 120, que é 720 dividido por 6. Então, quanto que é o ângulo externo? 60. Tá percebendo? Eu estou aumentando o ângulo interno conforme eu aumento a quantidade de lados e eu estou diminuindo o ângulo externo. Claro, se é constante a soma do ângulo interno com o ângulo externo, que é 180, turma, sempre 180, quando você aumenta um, o outro diminui. Então tá, decágono, 10 lados, 144 graus. E o ângulo externo? Olha lá, 36, olha que bonitinho. E coságono, 20 lados. Se o polígono tiver 20 lados, e ele for um polígono regular, a soma a cada ângulo interno vai ser 162. E o externo? 18. Tá bom, vamos pegar o de 100 lados, vamos extrapolar. Vai dar 176,4. E o ângulo externo? 3,6. Percebe que quando você aumenta a quantidade de lados, novamente, você aumenta o ângulo interno, porque mais próximo de uma circunferência você vai ter, certo? Você tem um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um decágono, um icoságono. Você percebe, turminha? Conforme você aumenta a quantidade de lados,
esse polígono vai estar muito próximo do contorno de uma circunferência, né? Então, a maior é a quantidade do valor numérico em graus. Muito bom. Muito bom. Agora vamos continuar. Soma dos ângulos externos, turma. Soma dos ângulos externos. A soma do ângulo externo de um polígono convexo, qualquer, olha o que eu escrevi aqui, qualquer é constante. Ou seja, independe do número de seus lados, foi o que eu disse. A soma dos ângulos externos de um polígono qualquer, sempre, 360 graus. Você pode pegar um triângulo, um quadrado, um hexágono, um icoságono, um polígono de 1000 lados. Se você somar cada ângulo externo, isso sempre vai ser 360 graus. Então, independente do polígono, a soma é constante. E não precisa ser um polígono regular. Por isso que eu coloquei um polígono convexo qualquer, para usarmos a igualdade a seguir. Muito bem.